Salve, salve, galerinha, meu muito boa noite para você, você primeiro-anista, você que está ingressando aí no ensino médio esse ano, que já está assim vislumbrando, concluir o ensino médio, ingressar na universidade, fazer o tão sonhado curso superior, entrar no mercado de trabalho, é uma jornada, claro, mas aí, claro, é um plano que você faz de vida, já buscando, objetivando, tendo como meta um curso superior, e esse iniciar da caminhada é no primeiro ano, né não? É no primeiro ano. Para a galerinha que já acompanhava desde o primeiro semestre, um cheirinho na caixa do Oi, cheirinho na caixa do Oi. Para a galerinha que está chegando agora, estou vendo que temos alguns polos ali, que estão chegando nesse segundo semestre aqui junto ao Canal Educação. Eu vou me apresentar, que eu sou o tio Flávio Coelho, o professor mais lindo de história aqui do Canal Educação. Mentira, viu? Meu muito boa noite a você, seja bem-vindo ao segundo semestre do ano letivo de 2022. E nessa semana, se você já teve aula ontem e hoje, você já viu que em caráter excepcional, nós estamos fazendo uma espécie de revisation de uma das aulas, de um dos temas que a gente fez abordagem no primeiro semestre. Perfeito? Deixa eu mostrar eu aqui, pegando a canetinha. Vem cá, canetinha, venha. Aí, minha filhota. Mostra eu aí, ó. Deixa eu ver, estamos aos vivos com São Pedro do Piauí, galerinha lá do anexo do Brejo, galerinha de Uau-Ferraz, rapaz, Uau-Ferraz eu acho que é próxima à cidade de, deixa eu lembrar aqui, que eu vou lembrando devagarinho, Uau-Ferraz eu acho que é próxima à região de Simplício Mendes, não, de Simões eu acho. Alô, galera de Floresta do Piauí, rapaz. Floresta do Piaguaí. Alô, galera da terra do sanfoneiro. Terra da Rede Caroá. Terra do bode. Terra do bode. Do Inocêncio 7 e 17. Terra do Sandrinho do Acordeon, que eu tive contato com ele. Tive com ele no sábado, agora recente. Gente finíssima. Alô, galera de Alagoinha. Alagoinha aqui pertinho, né? Alagoinha aqui pertinho da capital. Alô, você de Alagoinha enxergando. Bim. Meu muito boa noite, eu sou Flávio Coelho. Eu venho lá das Cambroengas do Sertão, viu? O sotaque não nega, né? Esse caba é do interior, viu? Esse caba é das Cambroengas do Sertão. Olha, nós vamos começar com Revolução Mexicana. São duas aulas, viu? É uma aula para ser Revolução Mexicana e a outra aula para ser Revolução Russa. Os soviéticos vão tomar o poder. El México, terra de paixão, de sangue quente, das origens. Na verdade, o México, se você pegar, eram os antigos mexicas. E os antigos mexicas eram dos povos que compunham aquilo que você chama de Império Azteca. O grande Império Azteca, a grande civilização azteca de Tenochtitlan, a cidade linda de Tenochtitlan, infelizmente destruída pelos espanhóis. Vai ser o Império Azteca e o território do México colonizado pela Espanha, pelos espanhóis. Muito metal, muito real, muito din-din, muita violência com os povos nativos inenarráveis e, claro, também formas de resistências. Eu estou colocando para você aí, meus pimpolhos, uma espécie de mapa mental da nossa aula de hoje. Então, fui para as origens e vamos para a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana vai ser derrubar esse cara, ó, Porfírio Díaz. Repetindo, a Revolução Mexicana de camponeses vai ser para derrubar o Porfírio Díaz, que era um regime autoritário. Todo regime autoritário geralmente tem muita corrupção. As autoridades lá em riba vivem muito bem. E a massa lá embaixo
vive muito mal. Geralmente é assim. Mas ele conseguiu modernizar uma parte do El México, ferrovias, comunicação, exploração de petróleo. Mas parte da riqueza era concatenada para os Estados Unidos. O povo mexicano, no geral, era sugado nas suas mais profundas entranhas e parte do dreno ia para os Estados Unidos. Resultou num volume gigantesco de insatisfações, no plural. Ó. Veja que eu tive o cuidado de colocar em el plural. Os dois destaques líderes da Revolução Mexicana foi Pancho Villa e Emiliano Zapata. Os dois nomes principais. E quando eu mostrar a imagem deles para você, galerinha de Floresta, você vai relembrar e vai ver o porquê que o chapéu mexicano é tão famoso no mundo todo. Show, não é não? México, El México, glória, riqueza, sangue e declínio. Olha, o México havia sido a sede do que a gente chama na história pré-colombiana de Império Azteca. Nós temos 3 grandes civilizações antes do Cristóvão Colombo chegar às Américas. Era o Império Azteca, era a civilização incaica na Cordilheira dos Andes e eram os maias aí pertinho do México, na região da Guatemala, com Honduras e o México. El México, o Império Azteca foi conquistado por Hernán Cortés. Quem já fez a leitura disso deve lembrar que o número de militares que o Hernán Cortés levou foi muito diminuto, muito pequeno, mas ele conseguiu estrategicamente lançar parte das populações que viviam dentro do Império Azteca para lutar ao lado deles contra o governo central, contra o Império em Tenochtitlan. Aí eu coloquei assim, olha, vai ser o México, o antigo Império Azteca, uma colônia da Espanha por 300 anos. Quanto tempo? 300. Você pode fazer um paralelo com os portugueses terem dominado o Brasil por 300 anos. Pode fazer esse paralelo aí também. E claro, tal qual com a descoberta do ouro nas minas no Brasil, o ouro dos astecas fluía para a Espanha. Respeite fluxo, viu, velho? Respeite fluxo. Notadamente, os inimigos da Espanha, que era a Inglaterra e a Holanda, ficava ali nessa região aí do Golfo do México, que você tá vendo aí, ó. Só na espreita, esperando. Vem os galeões espanhóis lotados de ouro. E os caras atacavam. O nome disso era pirataria, viu? O nome disso era pirataria. A independência do México foi no mesmo período da independência do Brasil. Influência das lutas napoleônicas na Europa, das ideias iluministas e do exemplo da independência dos Estados Unidos, velho. Já vou botar bem aqui que os Estados Unidos tinham se tornado independente, olha, em 76. E eles vão se tornar uma espécie de exemplo. Olha, eles eram colônia, igual nós. Pegarem armas, deram fatality na Inglaterra. Vamos fazer o mesmo. Bacana. Aí o México se torna independente e você vai fazer um paralelo com o Brasil. Ó. Quando o Brasil se tornou independente de Portugal, não tivemos grandes transformações socioeconômicas. Pelo contrário, a gente vai manter a característica meio que colonial, que é produzir um gênero voltado para o mercado alienígena. Aqui era o açúcar, depois passou a ser o café. E o México não tinha grande diferença. Produzia gêneros agrícolas voltado para o mercado exterior. Belezinha? Eu coloquei esse mapazinho aí para você ver a dimensão que era o território do México quando da sua independência. Repetindo, o tamanho de El México quando eles se tornaram independentes da Espanha. E eles estão perdendo uma parte considerável para quem? Para o Zé Uá. Olha aí, ó. Essa parte que eu estou passando em vermelhinho aqui, ó, ela passa a ser território dos Estados Unidos, mas era originalmente El México.
Então, na guerra contra os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos contra os mexicanos, não é contra a Espanha, é contra os mexicanos, o México perdeu mais ou menos a metade do território. Deu para ver aí, ó? Perde o Texas, ocupado por criadores ligados dos Estados Unidos, perde a Califórnia, a descoberta do ouro, a corrida do ouro. Belezinha? Vou passar o slide, viu, meu povo? Vou passar o slide. Vou passar o slide. Aí o Império Azteca, o grande Império Azteca, aqui é a capital do Império Azteca, no Lago Texcoco, Tenochtitlan. Respeite Tenochtitlan, viu? Era linda, linda. Vai haver uma guerra, infelizmente os astecas foram derrotados pelos espanhóis, bacaninha. Essa luta vai ser uma luta centenária, vai ser uma luta secular. Deixa eu ver aqui de novo, Floresta do Piauí. Eu andei em Floresta do Pernambuco, eu acho. Acho que eu dormi em Floresta uma vez, do Pernambuco. Meu brother, procura bem onde é que se localiza Floresta do Piauí, por favor. Do Piauí, Floresta do Piauí. E o Alferraz. Por favor, dá uma olhadinha direitinho onde é que localiza essas duas cidades, para eu me localizar direitinho. Aí são dois murais, mostrando as lutas dos mexicanos pela independência, com a participação dos índios, do Padre Morelos, sob a liderança. Bacaninha. Perdeu o território do México, a metade de seu território, aí ó, se firmou a paz, e México perde a metade de seu território. Ó céu, ó vida, ó azar. Estão aqui os mexicanos aceitando os norte-americanos se apossarem de parte do México, El México. Beleza, para isso vamos para o meu amigo Porfírio Dias, Porfiriato. Porfírio Dias, Porfiriato. O Alferraz e a cidade de Floresta. São Pedro a gente conhece, galerinha de São Pedro lá, do anexo Brejo. Galerinha de Dom Inocêncio, alô você de Dom Inocêncio que está agora vivendo um momento assim de pujança. Muitas empresas, as torres eólicas, o comércio crescendo, deu assim uma sobrevida à economia da cidade de Dom Inocêncio. Espetaculoso, viu, Dom Inocêncio? Espetaculoso, Dom Inocêncio. Terra do meu amigo Sinobilino, viu? Meu parente Sinobilino, viu? Meu parente Sinobilino. Vamos para o Porfírio Dias. Vamos para o Porfírio Dias, que você vai chamar de Porfiriato. De novo, Porfiriato. É um caudilho, né? É um chefe político e militar que a gente teve em El México. Vai parecer o Getúlio Vargas aqui no Brasil, viu? Floresta, beleza. Floresta do Piauí. Santo Inácio é perto de Simplício Mendes e de Isaías Coelho. Aí eu sei onde é agora. Floresta é perto de Alferraz? Ah, belezinha. É bem pertinho uma da outra, então. Bem pertinho da outra. Eu sei ali mais ou menos onde é. Eu sei mais ou menos onde é agora. Agora eu me localizei. Obrigado, brother. Obrigado, brother. Eu conheço também, viu? Santo Inácio fica no trajeto entre Oeiras para... Eita, agora danou-se o nome da cidade. Mas eu sei. É a região aqui de Simplício Mendes, nessa região ali, próximo a Oeiras. É micro-região, não sei se é micro-região de Oeiras, mas naquelas bandas, viu? Vamos lá. O general Porfírio Dias, militar, caudilho, homem de força, popularidade, implantou uma verdadeira ditadura em El México. Olha aí, ó. Verdadeira ditadura. Só passou quanto tempo? Deixa eu ver, 25 mais 10, 35 anos. Isso é nada, velho. Isso é nada. Era um ditador. E como todo ditador, tem uns que amam, os que estão dentro do governo. E os que odeiam, os que são reprimidos,
os que são perseguidos, perjurados. Quando o Porfírio Dias saiu candidato ao governo, o lema era ordem, justiça e paz. Pelo menos aos dele, né? Porque implanta um governo autoritário, ditatorial, corrupto, com forte repressão política a quem? Aos opositores. Forte repressão política aos opositores. E aí, tal qual você tinha na maioria dos países da América Latina, olha, clientelismo, que é uma forma de favorecimento àqueles que são seus aliados, fraudes eleitorais que fizeram com que fosse reeleito trocentas vezes, e aos inimigos, assassinatos, repressão, só lembranças, exílio. Mas, evidentemente, teve uma parte de modernização do país. É parecido com o Brasil na era Vargas, por exemplo. Teve um processo de industrialização, não próprio do México, porque vinha capital externo e também tecnologia e empresas externas, mas também criou o Banco de El México. Olha aí, o Banco Nacional do México. No setor de modernização, você vai dizer a exploração de petróleo, principalmente em empresas norte-americanas. É o grupo Standard Oil, dono da Esso, da Texaco e da Shell. Ah, papai! Passou a explorar o setor de petróleo no México e também os grandes projetos agrícolas, inclusive mecanizando a agricultura. Parte dos investimentos eram norte-americanos. Tal qual ferrovias, telégrafo, telefone, basicamente de empresas dos Estados Unidos. De boa? Então, tio, foi bom. O país se modernizou nos setores, prosperou, mas os peão que trabalhava, meu amigo, pobreza, exclusão. O México ainda tem uma grande população de origem étnica, originária indígena, grande. A etnia mexicana, parte considerável dela é indígena. Eles não gozavam de direitos, eles tiveram suas terras tomadas. Então haviam muitas insatisfações, principalmente por causa dos camponeses, dos índios da terra. Tá aí o porfiriato, é uma espécie de característica do governo do México aí no final do século XIX. Visto isso, galerinha de Dom Inocêncio, pai, terra do Sinobilino, pai, terra do saudoso Gilberto Dias. Tá aqui o Porfírio Dias assistindo uma corrida de cavalos e tá aqui a realidade da maioria dos mexicanos, como você vê, a origem indígena de El Mexicano, ele não, ele é origem espanhola, mas a maioria dos camponeses, dos indígenas, viviam nessa vida de subsistência. Perfeitinho? Tá aí, olha, nesse mural, basicamente está mostrando os mexicanos entregando a riqueza do país, banana, a empresas norte-americanas. E a galerinha que está dizendo, tá feito o acordo, eu estou ficando com a parte do dinheiro, tá aqui o Farm Rio para vocês, o povo está morrendo, nós não estamos nem aí, mas tem um militar aqui me aliando, o povo está morrendo, quem resistir vai cair na taca. Esse mural, ele reproduz um pouco, tanto do sofrimento do povo mexicano, como da subserviência que ficou o México em relação aos interesses norte-americanos. Perfeitinho? Vamos mais para frente. Causas da chamada Revolução Mexicana. Vai ser uma revolução camponesa. Olha o que é que dizia o meu amigo Emiliano Zapata. A terra voltará àqueles que trabalham com as mãos. Os índios, os camponeses, os obreiros, os trabalhadores. Aí a revolution, Eu coloquei assim, ó. Havia uma intensa exploração que era oriunda do capitalismo e das empresas estrangeiras que passaram a ser donas de terras,
Haviam muitas injustiças com a camada mais sofrível da população mexicana e 3% dos grandes proprietários de terra controlavam as melhores terras produtivas. 3% dos grandes proprietários de terra dominava tudo quase no El México. Esse é o cenário, meus pimpolhos. O capital alienígena, principalmente norte-americano, dominava a mineração, o petróleo e os portos, parte deles virados para os Estados Unidos. E o processo de modernização com a mecanização da agricultura resultou em ampliar a exploração dos trabalhadores, diminuindo os salários, diminuindo a quantidade de mão de obra, e haviam muitos sem terra. De boa? Quem fazia crítica ao Porfírio Dias sofria muito. Então, a Revolução Mexicana vai ser literalmente uma revolução feita por camponeses, incluindo os índios, pela reforma agrária. Por reformar a estrutura agrária, a estrutura da terra. A estrutura agrária é a estrutura da terra. Perfeitinho? Vou passar, galerinha, vou passar. Movimento revolucionário para derrubar o Porfírio Dias e fazer uma reforma agrária. Eu vou botar assim, ó. E fazer a reforma agrária. Tem que lembrar disso? Tem. Duas grandes revoluções do século XX foram muito intimamente ligadas à terra. Vai haver uma insurreição armada, de dissidentes políticos, de camponeses e de indígenas. E você vai ver já já. Então, vai ser uma revolução com caráter liberal, anti-autoritário, popular, anti-elitista, republicano, antiditatorial. Olha as características, galerinha. Olha as características, São Pedro. E a luta principal vai ser uma luta para poder ampliar os direitos. Primeiro, o direito dos povos originários à terra, com a reforma agrária. Depois, um direito de ampliar o direito e ampliação do direito ao voto. Uma reforma eleitoral, uma luta pelo direito. E nacionais, multinacionais. Lembrar que parte considerável delas eram norte-americanas. Uma característica, galerinha, que vai tornar ainda a vida dos camponeses mais sofrível foi a lei dos terrenos baldios, a lei dos terrenos que não tinham donos no papel, que na prática resultou na tomada das terras dos índios e ampliava a possibilidade daqueles que já tinham terra ampliar mais ainda a posse das terras. O nome disso é latifúndio. Onde isso é latifúndio. Então, na eleição de 1910, o Porfírio Dias estava na sua enésima reeleição. Incrível, né? Sua enésima reeleição. O mexicano Francisco Madero se lançou o candidato ainda nos Estados Unidos. Se lançou o candidato, dizendo ele que era nacionalista, que tinha apoio da burguesia e dos trabalhadores. Ah, papai! Inclusive, para poder ampliar e ter o âmago do apoio de camponeses e índios, ele promete fazer a reforma agrária. De novo, ele promete fazer a reforma agrária. Mas ele perdeu a eleição, haviam fraudes, era comum as fraudes eleitorais. Aqui no Brasil também, nessa época, também era comum as fraudes eleitorais. Ele perde as eleições, só que vai haver uma grande manifestação do povo, revolution do povo, o povo nas ruas, o Emiliano Zapata e o Pancho Villa declaram apoio ao Madero e trazem índios e camponeses para apoiar o Madero. Então, no ano de 11, foi feita uma nova eleição. O Madero é eleito, o Porfírio Dias finalmente vai ser derrotado. Então, o porfirismo durou 35 anos, 3 décadas, galerinha.
3 décadas, Floresta. É muito, muito tempo. Pancho Villa, que você está vendo aí, com o chapéu mexicano. E camponeses mexicanos, rurales mexicanos, armados. Veja que é uma revolução armada. Camponeses indígenas pegaram em armas para derrubar o Porfírio Dias. De boa? Daí, olha, quando o Madero convocou o povo para pegar em armas contra o Porfírio, ele não achava que o povo queria apenas derrubar o Porfírio. Ah, papai! Sabe o que o povo vai querer? Os camponeses vão querer, meus pimpolhos. Vão querer fazer uma reforma agrária. Vão querer um governo democrático. Vão querer falar de liberdade, de igualdade, de opportunity. Vou passar, tá aí, olha, no ano de 11, Pancho Villa e Zapata sentam-se no trono presidencial quando o Porfírio Dias caiu, mas eles não queriam ficar no poder. A realidade é essa, né? Eles não queriam fazer política ou fazer carreira política. Queria o sonho de um México melhor, mais humano, mais igualitário, menos explorador. E se você perceber, nessa fotografia, aí estão descendentes indígenas, aí estão indígenas, aí está a mesclagem do povo el mexicano, el México. Passando. Só que o meu amigo Madero decidiu não fazer a reforma agrária. Aí o Zapata rompeu com o Madero, o Zapata montou um plano, o plano Ayala, e a ideia, nós vamos fazer uma reforma agrária. Nós vamos dividir 1/3 das terras mexicanas e entregá-las aos camponeses, aos índios, ao povo, aos trabalhadores. Eita, rapaz. E começa uma ofensiva do Zapata e do Pancho Villa, liderando camponeses indígenas numa ofensiva militar contra o próprio Madero. Olha, eles falavam, olha, cara, o Madero ganhou as eleições e nós derrubamos o Porfírio Dias, apoiando o Madero, mas nós queríamos uma contrapartida. Queríamos o interesse do povo, dos trabalhadores, dos camponeses. E o Madero não deu. E eles conseguiram um apoio importante. O general Vitoriano Huerta rompeu com o Madero, passa a apoiar o Zapata e o Villa, derruba o Madero acaba morrendo e sobe ao poder no ano de 13. Oxe, tio. Francisco Madero só ficou 2 anos no poder, só. Morreu, só lembrança, de boa na lagoa. E aí, olha, o meu amigo Zapata toma o palácio do governo, vai derrubar o Huerta no ano de 14. Tio, que loucura é essa? E com o general Carranza eleito presidente da República, vai surgir uma nova Constituição e, finalmente, a Constituição garantia que as terras devolutas, as terras públicas e outras, seriam utilizadas para a reforma agrária. Uhul! Valeu! E que os índios teriam direito às terras ancestrais. Olha o problema que havia no México e que você está vendo no Brasil na atualidade. Os índios brasileiros têm direitos às terras ancestrais. Ora, velho, se você for pegar ao pé da letra, todas as terras do Brasil eram terras indígenas, eram terras ancestrais. Ixi, Maria! Deu para ver o problema na lei, que a lei não veio muito específica, mas ainda garantiu o salário mínimo e estabelecia um Estado laico. A Igreja Católica no México era intimamente ligada ao Porfírio Dias. Intimamente ligada ao Porfírio Dias. E o povo mexicano é muito católico, né? Nossa Senhora de Guadalupe. Fechando, depois da Constituição, olha, pouco tempo depois o Zapata foi assassinado no ano de 19 e o Pancho Villa foi assassinado no ano de 23. Então a gente costuma dizer que após esses 2 assassinatos, esses grandes líderes populares, meio que a Revolução Mexicana esfriou. Mas foi uma revolução de camponeses que buscavam direitos,
O direito principal era a terra, era realizar uma reforma agrária, era garantir a liberdade, a igualdade, o direito ao voto. E a Revolução conseguiu, pelo menos inicialmente. De boa? Deixa eu ver quem está aqui aos vivos, galerinha de Uau Ferraz. Tem alguém lá em Uau Ferraz? Dê um ok aí para nós, por favor, em italiano. Tem alguém em São Pedro do Piauí, rapaz? Cadê São Pedro? Cadê galerinha de Floresta? Alô, Dom Inocêncio 7 e 17. Dom Inocêncio que teve os festejos agora em julho. Não, em junho. Alô, Alagoinha, aqui pertinho da capita. Pertinho da capital. Beleza? Vamos passar o slide. Tá aí meu amigo Emiliano Zapata nessa roupa tradicional que ele se apresentava à sociedade e com as vestes militares e o famoso chapéu mexicano. A paz só pode ser restabelecida tendo a justiça como base, a liberdade e a lei como alavanca e apoio, e a reforma agrária e o bem-estar social como a cúpula desse edifício. Carta dele ao general Huerta, no ano de 13. Foi esse Huerta que derrubou o governo do Madeiro com a ajuda do Zapata. Bacaninha? Ali por trás estão descendentes indígenas, africanos, afros, camponeses que estão em luta para conseguir conquistas e direitos. 8 de agosto vai ser na próxima segunda-feira. É uma data muito comemorada em El México, que é a data do meu amigo Emiliano Zapata. De boa? Vamos para a questãozinha. Tá fechando a nossa aulinha. Vamos para a questãozinha. Alô, Alagoinha. Alô, Dom Inocêncio. Terra de Dom Inocêncio. Terra dos sanfoneiros, viu? Terra de forrozeiro. Aí, quando o menino nasce, o pai já dá uma sanfona pro menino, viu? E menina também, viu? Eu conheço as moças lá de Dom Inocêncio que elas também tocam sanfona, viu? É, tocam sanfona. A Revolução Mexicana de 1910, do ponto de vista social, caracterizou-se por, interroga 2 pontos e deixa 1 minuto a tela para ver se a galerinha manda a resposta para nós. De boa? Beleza, povo. Beleza, povo. De boa na lagoa. Vamos lá. A FUVEST, nessa questão, está pedindo que você caracterize a Revolução Mexicana do ponto de vista social. Forte presença de combatentes estrangeiros? Falso. Pelo apoio da igreja aos sublevados? Falso. Pela liderança de grupos socialistas? Não, aqui é para o aluno confundir com a Revolução Russa. É para levar o aluno a confundir com a Revolução Russa. Pela aliança entre operários e camponeses? É para o aluno confundir com a Revolução Russa. Ó. Nós praticamente não falamos em operários, nós falamos dos camponeses, índios, descendentes, explorados, obreiros. Pela intensa
participação dos camponeses que se armaram para derrubar o ditador Porfírio Dias, o Porfiriato. Letra A de aprovado na questão number 1. Vamos para a próxima. O descontentamento com a desigualdade social crescia em todos os setores populares. Uma situação francamente revolucionária só se criou quando a este descontentamento generalizado somaram-se dois fatos novos. Primeiro, uma grave dissensão no patriciado político motivado pelo continuismo de Porfírio Dias. Ou seja, teve um racha dentro do governo. Segundo e principalmente, o surgimento de duas lideranças camponesas autênticas, Emiliano Zapata e Pancho Francesco Villa. Meu amigo Darcy Ribeiro, América e as Américas e a civilização. O texto refere-se a quê? Olha, galerinha, você já viu comigo, nós estamos abordando a Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana. El México. Letra D de danadinho, galerinha do Brejo. Alô, Brejo. Boa noite, galera do Brejo. Quanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar. Galera do Brejo, terra boa, viu? Terra boa, rapaz. Eu tô devendo uma visita ao Brejo, eu e o Nilton Mar, viu? Eu e o Nilton Mar, nós estamos devendo uma visita ao Brejo, viu? Vamos ver se dá certo esse ano, não é possível, né? Ao longo do século XX, diversos movimentos sociais eclodiram na América Latina. Dentre eles, destacamos a Revolução Mexicana, iniciada em 1910-11, que se caracterizou em suas origens como um movimento. Deixa um minuto a tela, per favor, em italiano. Galerinha de Do Inocência agora vai mandar resposta para nós isso também. Vivos? Beleza? Beleza, belezinha, galera. Galera de São Pedro, boa noite, galera do Anexo Brejo, que fica a 60 quilômetros do centro de São Pedro. É uma viagem, velho, é longe. Isso quer dizer que o município é grande, né? São Pedro é um município grande. Galerinha de Steel, a letra D de danadinho. Vamos lá, né? Dentre os movimentos sociais eclodiram a Revolução Mexicana, que se caracterizou em suas origens como um movimento operário pela implantação de um governo socialista na Rússia. Falso, viu? Letra A, falso. Nacionalista é meio nacionalista à medida que eles olham para os Estados Unidos e veem muita presença norte-americana, só que aliada aos interesses do porfiriato e de parte da elite que você tinha comandando a economia e a sociedade no México. Mas não é nacionalista contra a Espanha,
Haja vista que o México já estava independente da Espanha há 100 anos, olha. Há 100 anos. É um movimento burguês em defesa da industrialização do país. Não, é um movimento camponês. Por isso que a galera do Brejo já colocou letra D. E os camponeses, no geral, sertanejo, peão, vaqueiro, trabalhador do campo, ele luta, meeiro, ele luta pela reforma agrária. E a reforma agrária é uma reforma na estrutura da terra, na estrutura agrária, para geralmente resultar numa maior redistribuição e diminuir a concentração. Concentração é latifúndio. Reforma agrária combate o latifúndio. Perfeito? É uma revolução liberal? É um movimento liberal? É. Mas é em prol de uma aliança econômica com os Estados Unidos? É contra uma aliança com o ZEUA. É contrária à manutenção da aliança com o ZEUA. Perfeitinho? Portanto, aí, alternativa correta, letra D de danadinho, é o movimento camponês. Perfeito? Show, galerinha. Show, galerinha do Brejo. Foi bem ribinha. Ixi, essa é grande, velho. A revolução iniciada em 10 foi um grande movimento popular, anti-latifundiário, anti-norte-americano, responsável por importantes transformações em El México. Do ponto de vista institucional oficial, considera-se a revolução como um movimento que derrubou a ditadura de Porfírio Dias e possibilitou a ascensão de Francisco Madero. No entanto, o movimento revolucionário possuía uma outra dimensão, a dos camponeses, de Zapata, e no norte, de Pancho Villa, Francisco Villa, que defendiam a reforma agrária. A leitura do texto permite concluir que nós vamos para aquele nosso intervalozinho de 3 minutinhos, né? 3 minutinhos e a gente volta já já.